Oi pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais uma videoaula de histologia do canal Bioaulas. E na videoaula de hoje nós iremos falar sobre a histologia do tecido adiposo. E para você que ainda não conhece os e-books de histologia do canal Bioaulas, você pode conhecer através do nosso site. São 3 e-books que vão te fazer entender histologia de uma vez por todas. Então vamos lá. Bom, primeiramente é importante a gente saber que o tecido adiposo é um tipo de tecido conjuntivo, assim como o tecido ósseo, assim como o tecido cartilaginoso, são tipos de tecidos conjuntivos. E o tecido adiposo, ele é formado por células que a gente chama de adipócitos. Então, os adipócitos são as células que estão formando o tecido adiposo. São células especializadas no armazenamento de gorduras na forma de triglicerídeos. Então, esses triglicerídeos são os lipídios que os adipócitos vão estar armazenando no seu citoplasma. Esse tecido ele vai estar formando a hipoderme, que é aquela camada de gordura que aparece abaixo da pele. Então, a hipoderme ela é formada por tecido adiposo. Quais são as funções do tecido adiposo? Primeiramente, a gente atribui a função de reserva energética. Isso porque esses triglicerídeos eles armazenam energia nas suas ligações. E aí, quando o organismo precisa, ele pode quebrar esses triglicerídeos para produzir energia. Outra função é a função de isolante térmico, né? O tecido adiposo ele atua como isolante térmico porque ele consegue produzir calor. E isso é importante principalmente para os animais que vivem em ambientes mais frios. É importante esse tecido adiposo para produzir calor para esses animais. E outra função que a gente atribui ao tecido adiposo é a função de proteção contra choques físicos. Então é assim, esse tecido ele é como se fosse uma almofada que vai amortecer os impactos, amortecer os choques físicos. Então, por isso que o tecido adiposo costuma aparecer em locais estratégicos, por exemplo, na região abdominal. Então, é muito fácil aparecer gordura, tecido adiposo, na região abdominal. Isso porque nessa região a gente tem órgãos importantes, a gente tem os intestinos, a gente tem o fígado, né? Órgãos importantes. Então, se a pessoa vier a sofrer um acidente e esse acidente gerar um choque na região abdominal, né? Uma pancada na região abdominal, esse impacto vai ser amortecido graças ao tecido adiposo. Tá? E isso pode fazer até com que os órgãos não sejam atingidos por esse impacto. Então, essa é a função de proteção contra choques mecânicos. E aí, a gente tem 2 tipos de tecido adiposo. Temos o tecido adiposo unilocular e o tecido adiposo multilocular. O tecido adiposo unilocular ele é formado por adipócitos que contém uma única gotícula de lipídio no seu citoplasma. Por isso que ele é chamado de unilocular, por causa dessa única gotícula de lipídio presente no seu citoplasma. Ela é tão grande que o núcleo acaba ficando ali encolhido, bem próximo da membrana plasmática. Já o tecido adiposo multilocular, ele possui várias gotículas de lipídios espalhados no seu citoplasma. Como são várias e elas estão espalhadas, o núcleo ele fica mais folgado, ele tem mais espaço e ele acaba sendo maior ali com um formato diferente. E outra característica desse tecido é que ele possui numerosas mitocôndrias. Numerosas mitocôndrias que são ali responsáveis pela geração de energia desse tecido. Então é um tecido que consegue gerar muita energia. O tecido adiposo unilocular, ele também é chamado de tecido adiposo amarelo, devido a essa grande gotícula de lipídio. Já o tecido adiposo multilocular, ele também é conhecido como tecido adiposo pardo ou marrom, por causa das numerosas mitocôndrias que dão esse aspecto amarronzado a esse tecido. Aqui na imagem, nessa imagem aqui de microscópio, a gente consegue observar o tecido adiposo unilocular. A gente consegue visualizar aqui várias bolhas brancas, né, grandes, e essas bolhas são justamente a gotícula de lipídio que os adipócitos carregam
no seu citoplasma. Então, é uma única gotícula de lipídio que está ali preenchendo quase que a totalidade do citoplasma. Nessa outra imagem, a gente já consegue visualizar aqui vários adipócitos e dentro deles a gente encontra várias gotículas de lipídio. Deixa eu demarcar aqui para vocês, ó. Que a gente tem um adipócito e no seu interior várias gotículas de lipídio. É o tecido adiposo multilocular. Bom, como eu falei para vocês, o tecido adiposo unilocular, a gente também conhece como tecido adiposo amarelo, porque ali tem uma predominância do lipídio, é uma gotícula muito grande de lipídio, por isso que dá um aspecto amarelado a esse tecido. É um tecido muito abundante em adultos, né? E como eu falei para vocês, os adipócitos contêm uma única gotícula de lipídio. Já o tecido adiposo multilocular, ele também é conhecido como tecido adiposo marrom ou pardo, é muito abundante em crianças, né? E aí os adipócitos contêm várias gotículas de lipídios e numerosas mitocôndrias que estão ali que são responsáveis pela geração de energia desse tecido, que é muito grande, tá? É um tecido também que é muito abundante em animais que hibernam, que vão precisar ali de muita energia. Aqui nessa imagem, a gente consegue ver uma criança, né, um recém-nascido, e só para mostrar a vocês a abundância de tecido adiposo multilocular no recém-nascido, é muito grande. Então, aqui nessas áreas em rosa, predomina, né, ali o tecido adiposo multilocular puro. Então, ele está localizado ali em muitas regiões no recém-nascido. Já essas áreas em amarelo é uma mistura de tecido adiposo multilocular com o unilocular. Então, o que predomina no recém-nascido é o tecido adiposo multilocular. E aqui nessa imagem a gente consegue ver justamente uma mistura dos dois tecidos. Aqui a gente consegue visualizar o adiposo unilocular, né? Uma única gotícula de lipídio no citoplasma da célula. E desse outro lado, o adiposo multilocular. A gente já consegue visualizar várias gotículas de lipídios. Então, aqui é uma imagem de microscópio que mistura os dois tecidos adiposos. Como é a lipogênese desse tecido? Lipogênese é o processo de formação do tecido adiposo. Então, tudo começa com células-tronco, né? São células indiferenciadas que vão passar por um processo de maturação até formar, nesse caso, os adipócitos. Então, vamos ver primeiramente como é a lipogênese, como é o processo de formação do tecido adiposo unilocular, que é o mais abundante nos adultos. Então, a gente tem aqui a célula-tronco. Essa célula-tronco vai passar por um processo de amadurecimento e vai se transformar no lipoblasto em estágio inicial, que a gente também pode chamar de pré-adipócito. Esse pré-adipócito ele vai continuar o processo de amadurecimento e vai se transformar no lipoblasto em estágio médio. Então, a gente já vê que o lipoblasto já é uma célula mais esférica, né? O lipoblasto em estágio médio já é uma célula mais esférica e ele contém numerosas gotículas de lipídios no seu citoplasma. E aí daqui é mais simples. Essas gotículas de lipídios elas vão se unir para formar uma única gotícula de lipídio e aí a gente tem o adipócito maduro, né? Que já é uma célula mais esférica e o seu núcleo já está aqui na periferia da célula, bem ali encolhido. Ele está entre a gotícula de lipídio e a membrana plasmática da célula, bem aqui encolhido nessa região. Já o tecido adiposo multilocular, o seu processo de formação é bem simples. A gente tem aqui a célula-tronco e essa célula vai se transformar no adipócito maduro, que nesse caso vai ter aqui numerosas gotículas de lipídios no seu citoplasma. Então, é um processo de formação bem mais simples, porque essas gotículas não vão precisar se unir para formar uma só, certo? Então, essa é a nossa videoaula de tecido adiposo, um resumão. Espero que vocês tenham compreendido e a gente se vê nas próximas videoaulas.